Fala galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre válvulas. Esse é o primeiro de uma série de 3 vídeos, tá? Primeiro a gente vai falar sobre esses tubinhos aqui. Segundo a gente vai falar sobre semicondutores, que são diodos ou transistores. E no terceiro a gente vai fazer uma comparação entre esses componentes e entender um pouquinho no que eles diferem, principalmente na parte de distorção, que é onde a diferença realmente se vê. Por que o pessoal realmente acredita que válvula é o ápice da amplificação sonora, é o ápice da tecnologia? É muito estranho esse pensamento no mundo da música. Se você pensar, vamos dizer que eu diga para você que você tem um quadro clínico e você vai ser tratado por um médico. No entanto, você tem que ser tratado utilizando tecnologia de 1960. Você provavelmente não ia gostar muito, você ia falar, pô, por que eu não posso usar a tecnologia de 2019? É a mesma coisa com a amplificação sonora. Por que o pessoal acredita que 1960, a tecnologia de 1960 realmente é superior à tecnologia de hoje? As tecnologias são diferentes, mas não quer dizer necessariamente que ela é superior. E para a gente entender isso, a gente tem que entender a diferença entre essas tecnologias, e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Vocês vão entender que o que existe é uma diferença, e não melhor ou pior. Talvez melhor e pior para a sua aplicação, mas não essencialmente melhor e pior. É como eu disser para vocês que o que é melhor, um cavalo ou um camelo? Depende, onde você vai usar esse animal. Se é no deserto, provavelmente o camelo é melhor. Se é numa planície, provavelmente o cavalo. A mesma coisa com esses componentes. Então, vamos parar um pouquinho de blá 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 e vamos entender qual é a diferença entre eles. Vamos falar primeiro sobre válvula. Vamos começar. Beleza, vamos falar um pouquinho sobre válvulas então. Para que serve a tal da válvula? Válvula é o seguinte, ela tem duas utilidades, tá? Pelo menos nos amplificadores e que são importantes para a gente. A primeira é a retificação. A explicação para isso é muito simples. Imagina a tomada, tá bom? Lá na tomada, quando a tensão sai lá dos dois buraquinhos da tomada, um plug é positivo e o outro é negativo. E logo em seguida isso se inverte, negativo e positivo, positivo e negativo. E essa tensão fica trocando de polaridade 60 vezes por segundo, que é o tal dos 60 Hz que a gente ouve falar. E se a gente quisesse que um pino da tomada sempre fosse positivo e o outro sempre fosse negativo? Aí a gente teria que fazer a tal da retificação, que é basicamente transformar a corrente alternada em corrente contínua. É isso, retificação é isso. E a primeira válvula que foi criada foi exatamente para isso, para retificação. Legal, explicado. E qual é o segundo uso da válvula? Amplificação, tá? Amplificação tem uma explicação um pouquinho mais complicada. Vamos usar uma analogia, tá? Imagina que vocês têm uma lâmpada, legal? Uma lâmpada bem forte. E aí, vocês têm aqui uma cortina, daquelas cortinas que você aperta um botãozinho, ela fecha sozinha, ela abre sozinha, sabe? Então imagina que você tem uma cortina dessas. E aí você tem lá o seu muro do outro lado da cortina. Se a cortina está aberta, o muro está iluminado pela lâmpada. Se a cortina estiver fechada, o muro está escuro, porque não está sendo, obviamente, iluminado pela lâmpada. E se você abrir parcialmente, o muro vai estar parcialmente iluminado, ok? O que você está fazendo aqui? Você está controlando a quantidade de iluminação desse muro, tá? Que está vindo dessa lâmpada bem forte, com uma cortina que vai usar, sei lá, um motorzinho lá de 12 volts. Então uma tensãozinha bem pequena controlando essa cortina, tá? Então, se eu falar, vou apertar um pouquinho o botão, vai abrir só um pouquinho, só vai iluminar um pouquinho. Vou deixar bastante tempo apertado, então vai abrir bastante a cortina, vai passar bastante luz. Então você está controlando a quantidade de iluminação com a cortina. A válvula faz exatamente a mesma coisa. Se a gente pensar aqui no desenho da válvula, tá? A gente tem aqui o nosso catodo, também conhecido como filamento. A gente tem aqui o nosso anodo ou plate.
e a gente tem uma tela aqui no meio do caminho, também conhecido como grid, tá? Como isso aqui funciona? Esse filamento é a mesma coisa que uma lâmpada, inclusive as lâmpadas antigas, as incandescentes, aquela parte que acende dentro da lâmpada era chamada de filamento. Então, literalmente é uma lâmpada, tá? É um fio que esquenta e brilha. Por que a lâmpada fica brilhando? Porque esse filamento está quente. Tá? Conforme esse filamento esquenta, ele começa a liberar elétrons, tá? Que vão migrar do cátodo para o anodo. Então eles fazem literalmente esse caminho aqui. Eles fazem de um lado para o outro, exatamente como a luz da lâmpada vai para o muro, tá? Essa tela no meio do caminho, esse grid, tá? É literalmente a veneziana. Se eu colocar uma tensão aqui no grid, ele vai impedir a passagem dos elétrons do filamento para o anodo, tá? E se eu colocar uma outra tensão, por exemplo, se eu colocar uma negativa, ele vai impedir a passagem. Se eu colocar uma tensão positiva, ele vai precipitar a passagem. Então vai passar cada vez mais aqui elétrons. Para que isso serve? Simples. Se eu colocar uma tensão muito grande aqui, tá? Então vamos desenhar aqui uma pilha. Se eu tiver uma tensão aqui muito grande, eu consigo controlar essa tensão muito grande entre o cátodo e o anodo com uma tensãozinha bem pequenininha aqui no grid, que é exatamente a mesma analogia aqui da cortina. Eu consigo no motorzinho bem pequenininho controlar uma iluminação bem forte. Então, esse sinalzinho bem pequenininho vai sair aqui bem grande. Isso é amplificação. Então é para isso que a válvula serve. Qual é o problema nessa história toda? Eu tenho essencialmente uma lâmpada aqui no filamento. E como qualquer outra lâmpada, ela eventualmente vai queimar. Não necessariamente queimar como a gente imagina uma lâmpada, onde ela para de brilhar. O que vai acontecer é que esse filamento, em algum momento, ele vai se extinguir e ele não vai ter mais elétrons para ceder. Então, esse fluxo de elétrons vai começar a diminuir porque o filamento não tem mais elétrons para ceder. Quando isso acontece, você tem que substituir a válvula. Tá? E quando você substituir a válvula, você tem que fazer ajuste de bias. E você tem que trocar o jogo, você tem que fazer as válvulas casadas, tudo mais. Então é um processo custoso e que, dependendo do uso que o teu amplificador tem, é razoavelmente constante. Aqui no estúdio, por exemplo, a gente tem que trocar a cada um ano e meio as válvulas. E é custoso, um jogo de válvulas está saindo uns 800, 900 reais, tá? Brincando aí. Então, é algo caro, tá? Mas tem algumas vantagens. Que vantagens são essas? A gente vai ver isso no nosso terceiro vídeo dessa série, tá bom? Antes disso a gente vai falar um pouquinho de diodo e de transistor, onde a gente vai rever um pouquinho desses conceitos, porque eles fazem basicamente a mesma coisa, mas vamos falar um pouquinho dos diodos para dizer que a gente conversou sobre eles e depois a gente fala sobre a comparação das duas coisas. Valeu, pessoal, obrigado, espero que vocês não tenham reparado muito nas minhas unhas sujas. Eu estou colando carpete na nossa nova sala 4, que logo vai estar saindo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, comentem nos comentários aí embaixo, falem, tá, um pouquinho para a gente ter um pouquinho mais de conversa, de discussão aí embaixo. E dê um joinha, por favor, para a gente saber que o trabalho está sendo apreciado. Tô parecendo um youtuber, né? Valeu, pessoal, até domingo que vem.